Boa noite a todos. Eu agradeço ao Terço dos Homens por este espaço que nós temos dedicado ultimamente ao tema da oração na Igreja Católica. Temos ouvido reflexões, várias reflexões sobre os santos e seu carisma, seu entendimento sobre a oração. Muito bem. Hoje, de forma especial, dedicamos nossa reflexão a Fernando Rielo, que o dia 28 deste mês ele cumpriria 101 anos. Ele nasceu em Madrid em 1923 e faleceu em Nova York em 2004. Aos 81 anos. Fundador dos Missionários Identes, uma instituição de direito pontifício, com duas congregações, uma feminina e uma masculina, e foi fundada nas Ilhas Canárias, em minha terra natal. E eu conheci a instituição muito jovem, desde os 17 anos, né? E fiz os chamados votos simples quando tinha 18. Então, eu tive uma educação desde muito cedo no carisma dos missionários identes. Eu trago para vocês hoje como é a oração do missionário idente, que é, logicamente, tirada do Evangelho. Não posso falar que tem nenhuma novidade, né? Mas sim a forma de orar, né? Está marcada pelo Evangelho e a interpretação de nosso fundador, que nós chamamos Pai Fundador. A oração é um problema, né? É um problema porque eu acredito que existe uma grande dificuldade em fazer oração. O outro dia, o Wilson e a Cícera falaram aqui, eles são do grupo da oficina de oração, e comentaram a diferença que existe, né, entre orar e rezar. Rezar é, eu diria, uma comunicação unilateral, de mim para Deus. E orar é bem diferente, é bilateral, é diálogo. A oração é diálogo. E aqui está o principal problema, né? Alguém nos poderia perguntar: você já falou com Deus alguma vez? Você conhece o protocolo da oração? E nós ficaríamos sem saber o que falar, né? A oração tem suas dificuldades. A princípio, existe um protocolo para começar a fazer a oração, né? Muito simples e que todos poderemos entender. Eu diria, para iniciar uma oração, temos que nos apresentar ante Deus de coração, sem nada falar. Me apresentar a Deus de coração, sem nada falar. E alguém poderia falar: bom, mas não seria bom fazer uma introdução, né? Quando começamos a falar com Deus, fazer uma introdução, né? Qual é o motivo que nos leva, né, a fazer esse momento de oração? E eu diria, é bom conhecer o que está escrito no Salmo 139, que eu vou ler os primeiros versículos do Salmo. Salmo, né, como nós sabemos, escrito por Davi, né? E que certamente ele foi iluminado, né, pelo Espírito Santo para ele escrever o que ele escreveu. E fala assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar
e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Quer dizer, evidentemente, que quando nós chegamos até ante o Pai, em um momento de oração, eu não preciso me apresentar. Você imagina que um filho nosso que fosse falar com seu pai, né, o seu pai deste mundo, né, e começasse explicando a seu pai quem é ele, né, fazendo um resumo de sua vida, né, para que seu pai se localize, né, igual com Deus. Chegar até Deus e contar a minha vida, totalmente desnecessário, porque Ele nos conhece, como está escrito aqui no Salmo, profundamente. Nos conhece em detalhe, desde o dia que fomos concebidos. Nós não precisamos nos apresentar pensando que somos desconhecidos para Deus, né? Como que preciso ajudar a Deus a se localizar, né, comigo, né? Então eu vou fazer um resumo da minha vida para Ele me entender melhor. Absurdo, né? Deus nos conhece profundamente. Então isso elimina naturalmente qualquer apresentação. Isso elimina qualquer gesto de reconhecimento, porque Ele lê isso no nosso coração. Lê as nossas necessidades e os nossos agradecimentos também. Não preciso falar de agradecimentos, porque Ele sabe que estamos agradecidos, que estamos agradecidos por um favor, por um favor concedido, por um dom concedido. Ele já viu isso. Eu posso falar de novo? Claro, pode falar, mas não empregar o tempo da minha oração falando com Deus coisas que Ele já sabe. Ou seja, nós temos que ter esse conhecimento e essa intimidade com Deus, iniciar um momento de oração adulto. E isso a gente parece que não sabemos fazer. Então, protocolo da oração. Primeiro ponto, apresente-se a Deus de coração aberto. E ouça, e permaneça em silêncio. Esse é o primeiro passo. E o segundo é, continue assim até o fim. Terminou o protocolo. Ouça. Então, imaginemos essa ideia que eu vou falar, ideia de catequista, né? O Jaime, catequista da Crisma, não é? Então, imaginemos uma conversa hipotética do Pai Celestial com o Espírito Santo. E o Pai pergunta para o Espírito Santo: como está a oração do mundo? E o Espírito Santo: olha, as rezas estão ótimas, né? Pedidos não param de chegar. Temos uma prateleira cheia de pedidos que nós vamos atender, né? De acordo à sabedoria de Deus. Agradecimentos, muito agradecimento. A turma lá embaixo é agradecida. Bom, isso tudo bem. E a oração? Aí o Espírito Santo teria que falar: a oração teria que melhorar. Como assim, né? Perguntaria o Pai ao Espírito Santo. Orar é dialogar. O problema é que a turma lá embaixo não ouve. Não existe, a princípio, a disposição de ouvir a Deus. Nós sabemos disso, né? Na hora de chegar para pedir, ótimo, soltamos nosso pedido, soltamos nosso agradecimento e, de repente, levantamos e vamos embora. E é a hora que o Pai que está no céu levanta a mão, né? Tipo videoconferência, querendo a palavra, porque Ele quer falar.
Mas nós levantamos e fomos embora. Terminou a oração para nós. Eu não acredito que eu possa ouvir a Deus. Ou seja, de forma geral, não tenho treinamento para ouvir a Deus. E então, nós temos algumas dicas, né? A primeira que me passa pela cabeça é a do primeiro livro de Samuel, né? Que tem a Samuel, a famosa frase de Samuel: fala, Senhor, que teu servo escuta. Não é? Está no primeiro livro de Samuel. Isso que nos falta, falar para o Senhor: fala, Senhor, que teu servo escuta. Nós temos também uma recomendação do Evangelho, né? Que eu vou ler. É Mateus, capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas, aqui é Cristo falando, né? Mas quando você orar, vá a seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai que vem no secreto te recompensará. E continua. Ou seja, já por enquanto estamos bem direcionados. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso para nós também. Entra em teu quarto e faz tua oração. E teu pai que vê no secreto te recompensará. Então vamos analisar essas palavras. Ele não está falando de um quarto físico, né? Em teu quarto, em tua suíte, sei lá, né? Ele está falando da tua alma. Entra em teu quarto, no secreto da tua alma. É onde nós temos que fazer oração. E lá no secreto, quer dizer, em teu interior, teu pai vai te enxergar e vai te premiar. Então, Cristo está falando de me recolher a minha mente. Porque orar é ouvir, mas se minha mente está pensando em tudo quanto é coisa, porque ela não para, então eu não consigo prestar atenção. Eu não estou com a minha linha de comunicação aberta, né, que é como deveríamos estar. Linha de comunicação reservada. Não entre nessa linha, porque eu estou na escuta. Eu diria para mim mesmo, né? Não ocupa a tua linha de comunicação com pensamentos, né? Porque isso não faltam, né? Preocupações, pendências, demandas, coisas do dia a dia que causaram impacto em mim e são decorrentes. O que fazer, Jaime? Eu diria: seja tolerante, não lute contra seus pensamentos, deixe eles passar, mas volte à sua presença de Cristo, volte a manter a linha livre para ele se comunicar. Então, é exercício, né? Ou seja, isso merece prática. Eu aos poucos, né, com a dificuldade natural, fui aprendendo, porque entrei na instituição muito jovem, né? E nós fazíamos, né, como o Alex sabe, né, meia hora de oração em silêncio por dia. Então você se treina. Mas você sai andando assim como se fosse de bicicleta, aprende. Não, você vai melhorar a tua oração ao longo do tempo. Tem que intercalar momentos de perda da linha de comunicação, cada vez que você se entretém em um pensamento, com momentos de verdadeira atenção a Deus. Não é uma oração perfeita, mas vamos crescendo nessa forma de oração. A oração de ouvir. O que falava Santa Teresa sobre esse particular? Né? Ela falava uma frase que ficou famosa, né?
ela era Santa Teresa da Ávila. Nós estivemos lá, não é? Em Ávila, quando fomos ao caminho de Santiago. Vocês lembram de ter ido a Ávila, né? E então, a Santa Teresa falava o seguinte: a nossa mente é a louca da casa. E você, puxa vida, eu tenho que fazer oração com minha mente, minha inteligência. E Santa Teresa fala, ela é a louca da casa. Por que falava isso? Porque a nossa mente é desarrumada. Ela tem que conviver com pensamentos que chegam querendo ou sem querer. Chegam os pensamentos na minha cabeça e me ocupam a linha. Eu não estou em oração, eu estou pensando. Eu estou pensando em outra coisa. E nosso Pai que está no céu, eu vou esperar. Eu sei, conheço esse meu filho, né? Ele tem dificuldade em fazer oração, mas eu sei que ele vai arranjar um tempo entre um pensamento e outro. Ele está melhorando, ele vai abrir um espaço para nós, apenas para nós, e eu vou conseguir me comunicar. Isso é a realidade. Temos que crescer nesse entendimento do que é oração, que é silêncio. Silenciar eu, me empequenecer, estar em vigília, né? Lembremos das virgens prudentes, né? Foram convidadas a uma jornada de vigília, né? 5 tolas e 5 prudentes. As tolas descuidaram, né, sua reserva de óleo e ficaram pela metade. E as prudentes levaram óleo suficiente para se manter em vigília a noite toda. O que significa? Manter a lamparina acesa, manter meu estado de atenção, meu estado de silêncio. Cada vez que chega um pensamento, eu apago a lamparina. A minha condição é fazer vigília com as lamparinas acesas, esperando o noivo ou esperando o esposo, né? Como fala o Evangelho. É uma prova de resistência, né? Precisa se treinar em fazer longos períodos de oração, se possível, no modo escuta, sabe aquele seletor? Modo diálogo, modo silêncio, né? Vou colocar no modo silêncio, né? Vou permanecer no modo silêncio. Isso é um exercício espiritual. Exercício espiritual. Puxa vida, é isso, exercício espiritual. Me preparar para ouvir a Deus, dar preferência à comunicação de Deus. Mas tem outros modelos, né? Eu lembrando do Êxodo, né? Era o capítulo, deixa eu anotar em algum lugar aqui. Eu não sei onde eu coloquei. Era aquela passagem onde Moisés faz oração de intercessão pelo povo judeu que estava livrando uma grande batalha. No vale, uma grande batalha, né? Os judeus contra os amamitas, né? E estava difícil. E Moisés subiu na montanha a fazer oração e ele estendia os braços, né? Para se manter ativo, né? Na oração. Só que a batalha durava muito, né? E os braços começaram a cansar e começaram a cair, né? E então seus irmãos, Aarón e Ur, cada um de um lado, levantava os braços de Moisés para que sua oração não parasse, né? E, inclusive, o Êxodo fala que sentaram ele numa pedra para ajudar ele a descansar e continuar em oração. Então, as maicitas foram derrotados.
Mas cada vez que ele baixava os braços, virava de lado o assunto, né? O povo judeu era derrotado. Então, isso mostra como é fazer oração, né? Claro, nós não vamos fazer oração com os braços abertos, mas nos dá uma ideia da importância dessa continuidade de nosso exercício de atenção, a importância da nossa vigília. Beleza? Muito bem. Então, como é a oração dos missionários videntes? Tem 3 pilares, 3 pontos de apoio: o recolhimento da mente, a quietude na alma e a união ao Evangelho. Então, o recolhimento da mente é isso, é evitar pensamentos inúteis, pensamentos inoportunos, pensamentos até contrários a Deus. Evitar pensamentos. Eu vou recolher a minha mente. Como nós falamos agora, é manter minha linha de comunicação aberta. Isso funciona na minha inteligência, na minha mente. O segundo, me aquietar. Aquietar a minha vontade. Me dispor amorosamente a Deus. Estar desejoso de Deus. Estar afim de Deus. Isso é da minha vontade, já não é intelectual, já é da minha emoção, do meu querer. O terceiro ponto, que inclusive faz a síntese do primeiro e o segundo, é a união. Eu tenho que ter um código, e eu tenho um código, né, que é o Evangelho, a palavra, né? A palavra. Me unir à palavra, me unir ao Evangelho, é obedecer o Evangelho, é seguir a indicação do Evangelho, mas com recolhimento e com quietude. A união faz a síntese, faz um tripé. Essa é a oração chamada ascética. Minha oração, que é meu exercício espiritual, ele é permanente. Vocês sabem que vocês podem estar em estado de oração também, né? Sem estar em silêncio. Eu posso estar trabalhando, posso estar estudando, posso estar assistindo um filme na TV e estar em oração. Estou em presença de Cristo. Não é o momento do retiro, né? É o dia a dia, é as horas do dia. Passar as horas do dia na presença de Cristo, sentindo a presença de Cristo. Mas eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou descansando, estou ouvindo música, me sinto na presença de Cristo. Essa é a oração contínua que Cristo pede no Evangelho, né? E o retiro é aquele tempo em que eu dedico exclusivamente a minha oração. É o retiro que Cristo falava: se retire em seu quarto, feche sua porta. Agora sim, feche sua porta. Não deixe passar outras ideias em sua cabeça. Se concentre em um estado de atenção. Isso você pode fazer, né? Por 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora. Onde você vai tentar ouvir a Deus. Alguém poderia falar, muito difícil. Mas também tem seu caminho de aprendizado. Porque na medida que vem algum pensamento que Deus vai achar legal, que é relacionado com o amor a Deus, com a intenção de seguir a Deus, te vem um pensamento, você nesse momento está dando espaço para Deus chegar em você. Está pensando em uma passagem do Evangelho, está pensando em algo que você ouviu em uma homilia, aí você está pensando. Proibido pensar? Não. Esses pensamentos não são proibidos. Porque se vieram à tua cabeça em um momento de oração, aproveita eles. E Deus vai aproveitar também. Porque Ele vai chegar junto. Você está interessado em entender, tua cabeça está tentando interpretar uma ideia que te chamou a atenção, que é um ensinamento do Evangelho.
Aí Deus entra e te ilumina, te ajuda. Então, essa é o que nós chamamos a oração ascética. Em um lado da moeda. Do outro lado da moeda tem a oração mística. E aqui, quando eu falo mística, não estou falando em misticismo, né? Ou em coisas... Hoje a palavra mística está muito mal empregada, né? Se fala até da mística do futebol, né? Coisas... A vida mística é a vida espiritual que vem de Deus, né? A vida espiritual que vem de Deus, não vem de teu interior, não, vem de Deus, que é o que Ele te comunica. Então, a oração mística, que é o outro lado da mesma moeda, que se chama oração, tem também os 3 pontos iguais: recolhimento, quietude e união. Só que agora são místicos. O recolhimento que Deus te dá, que te ilumina, te dá uma continuidade, mas também te dá uns pontos especiais onde Ele te ilumina. Onde? Na tua alma, na tua inteligência. E você não pode pensar que é você que criou isso. Isso é sobrenatural. É dado por Deus, é uma dádiva de Deus. Então, é fruto da oração mística. Você fabrica a oração mística? Impossível. É Deus que me tem que dar. Normalmente, Ele me concede esses momentos de resultados extraordinários quando eu tenho uma vida ascética atuante. Na quietude, igual. Agora falamos da tua vontade. Deus mexe com você através da quietude mística, que é dada por Deus. Não é fruto de tua personalidade, é dom de Deus. O amor, Deus te envia seu amor e você sente o amor de Deus. Isso é vida mística, sentir o apoio de Deus, o ânimo, a palavra certa, sentir-te animado, fortalecido. Isso é vida espiritual, que nós chamamos vida mística. O terceiro ponto é a união, que neste caso se chama unção. A união, não precisa explicar, a união com Deus. Eu me sinto unido a Deus, a caminho de Deus. Ainda não completei essa união, né? Mas eu me sinto próximo a me unir a Deus, porque me uni na oração ascética à palavra. Então, olha o que Cristo fala: aquele que guarda a minha palavra, eu irei até ele com meu Pai e faremos morada nele. Olha só, que declaração. Aquele que guardar a minha palavra, claro, para guardar a palavra precisa conhecer também, né? Precisa conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o Evangelho. Precisamos ler o Evangelho. Também faz parte da minha prática ascética, ler o Evangelho diariamente. Porque Deus me promete que se eu guardar esse ensinamento, se eu trouxer para mim o ensinamento do Evangelho, Ele fala: eu e meu Pai iremos até você e moraremos com você. Essa é a união. Então, para que serve Claro, já falamos, né? A oração é para me comunicar com Deus. Mas essa comunicação com Deus me oferece uma purificação, né? Porque a união tem um lado teórico, que é a palavra propriamente dita, e tem um lado que me anima a entregar-me, me anima a fazer a minha renúncia própria, né? Se você quer me seguir, renuncia a você mesmo e me siga. Ou seja, tem uma renúncia. Isso custa trabalho. Renunciar a mim mesmo. Cristo te diria: você quer me seguir?
Estou vendo que você está trazendo muita coisa, né, da tua personalidade, muita coisa que você foi cultivando ao longo de tua vida, né, e que você até valoriza, né, o que você conseguiu fazer, que são coisas honestas. Mas Cristo te diria: pode largar tudo isso, vende tudo e segue-me. Vende tudo, eu vou te dar um recheio novo, mas o teu recheio de hoje eu não quero, porque ele não vai te permitir me acompanhar. Então, a oração me ajuda a fazer essa renúncia, me ajuda no caminho da santidade, me ajuda no caminho da perfeição. Por isso que nós não podemos parar de orar. E se oramos é para entender cada vez melhor a Deus, entender o que Ele quer para mim. Ele vai me marcar o caminho que Ele deseja para mim. Beleza? Termino por aqui. Então, recomendação do Jaime, né? Nesta noite de falar do carisma, né? De Fernando Rielo. Vamos praticar a oração do silêncio. 10 minutos por dia, onde eu me posso permitir falhas. Eu tenho que ser tolerante, porque se eu não for tolerante, eu vou desistir, né? Porque vou errar tantas vezes que eu vou falar: eu não vou tentar mais. Não, Ana, vou tentar mais fazer essa oração complicada. Você um dia me falou: muito difícil, Jaime. Só precisa prática, precisa exercício, como qualquer coisa, né? Imagina com um personal trainer que te manda um exercício e você desiste, né? Na metade do exercício você fala: não dá, cara, não dá, eu não consigo, né? E o personal trainer te diria: não, tem que insistir, amanhã será mais fácil, né? E depois da manhã mais, e cada vez será mais fácil, e chegará um dia que você faz com bastante facilidade. É o que Deus espera da gente, que a gente aprenda a ouvir a Deus, né? Eliminar pensamentos com certa tolerância para não desanimar, porque Ele vai me ensinar. E como falava antes, Ele vai aproveitar aqueles intervalos que ficaram disponíveis para Ele e falar: opa, agora eu vou deixar uma ideia para essa pessoa que de fato está me invocando, está atendendo, em atenção comigo, né? Beleza? Muito obrigado. Boa noite.